Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo, e hoje venho falar de nós, os portugueses, e as nossas origens. De onde viemos e qual a razão de ser o que somos, as influências que afetaram a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa ideologia, as nossas filosofias, a nossa forma de ser quem somos enquanto povo, enquanto aquilo que nos faz sentir tanto orgulho de ser. Mas se eu perguntar de verdade se alguém desse lado sabe realmente qual é a origem do nosso povo, sei que muito pouco de vocês têm uma clareza ou uma consciência de quem realmente somos e de onde viemos. Quais são as nossas origens? Quais foram os povos e as culturas que nos antecederam e que de alguma forma deram origem àquilo que somos através de um sem número incrível de adaptações e transformações filosóficas e culturais. De verdade vos digo, somos um povo de veras muito antigo. A criação só por si, mesmo através da conquista territorial por Dom Afonso Henriques, não define quem nós somos. Como é que eu digo isto? Não foi Dom Afonso Henriques com a conquista e a delineação das fronteiras que hoje conhecemos como sendo Portugal, que de alguma forma delineou quem nós somos enquanto povo, enquanto seres humanos, quais as culturas e filosofias que de alguma forma nos afetaram. Uma coisa é verdade, muito antes da conquista de Dom Afonso Henriques, dos territórios que hoje conhecemos como Portugal, nós já cá estávamos há muito, muito tempo. As influências genéticas da Península Ibérica podem ser rastreadas até milhares de anos atrás. E até hoje os pesquisadores dentro dessa área, de verdade, ainda não terminaram de completar esse quebra-cabeças que é, de verdade, a origem dos portugueses. Sabe-se que no século IV a.C., os celtas, uma civilização indo-europeia, originária da Europa Central e Ocidental, começaram a expandir-se pela Europa. Os celtas, quando chegaram aqui à Península Ibérica, à nossa Península Ibérica e a Portugal, não é? Já encontraram aí povos, muitos deles de quais não há registro histórico, porque não existia história escrita e de alguma forma não existiam, não eram conhecidos num mundo onde a história se escrevia. Por essa razão, os celtas foram sem dúvida bastante importantes para o desenvolvimento destas partes do mundo, onde hoje é Portugal e Espanha. Provocaram aí uma transformação cultural significativa. Aproveitando as rotas comerciais e migratórias já existentes, os celtas estabeleceram-se predominantemente no noroeste da Península Ibérica, que inclui as atuais Galícia, Astúrias e partes de Portugal. E eles interagiram com culturas e povos locais, chamados tártaros e os iberos. Não é só influenciando e absorvendo práticas culturais, esta migração introduziu uma nova língua, costumes e tecnologias na península, estimulando o desenvolvimento e diversidade cultural. Os celtas estabeleceram-se, os celtas estabeleceram uma sociedade bem estruturada, com uma estrutura tribal e líderes militares que eram chamados druidas. Eles eram tanto agricultores como eram guerreiros, de acordo com a necessidade. Quando era necessário lutar, lutavam, e quando era necessário cultivar, cultivavam a terra. Muitos deles cultivavam a terra e iam para as guerras, iam para as lutas. O legado dos celtas persiste até aos dias de hoje, evidenciado na arte, na arquitetura e no simbolismo religioso. A presença dos celtas na Península Ibérica facilitou a integração, ou seja, a interação com os iberos, um grupo étnico nativo aqui de Portugal e Espanha, a leste e sul da Península Ibérica.
A fusão destas duas culturas levou ao surgimento dos celtiberos, uma síntese de tradições e costumes célticos e ibéricos. Avançando um pouco mais no tempo, encontramos um dos povos com os quais mais nos identificamos na atualidade e que de alguma forma fazem parte de nós já há muito tempo, com os quais nos identificamos desde há muito tempo enquanto portugueses. E esses são os lusitanos. Os lusitanos são uma antiga etnia que habitava a região ocidental da Península Ibérica, correspondente ao atual território português e partes de Espanha. Por isso o cavalo lusitano, que tanto se fala e que é tão famoso, vem dessa área aí. Por isso é conhecido o cavalo lusitano. Foi de alguma forma aí que ele foi desenvolvido através de cruzamento entre cavalos e daí surgiu o cavalo que todos nós hoje conhecemos como o cavalo lusitano e que é reconhecido no mundo inteiro como um dos cavalos mais belos que existe. Por isso, sem dúvida, os lusitanos foram bastante importantes para quem somos hoje, sem dúvida. Ainda hoje todos de alguma forma nos identificamos com eles, não é verdade? Uma coisa é certa, considerados uma tribo celta que se estabeleceu na região, os lusitanos eram conhecidos por sua resistência e coragem. O espírito resoluto dos lusitanos foi evidenciado durante as suas batalhas contra os romanos na ocasião da conquista romana da Península Ibérica. Apesar de terem sido eventualmente subjugados e derivado ao enorme exército romano, ao qual era impossível vencer pelo seu desenvolvimento tecnológico e o seu número de soldados, sua resistência deixou marcas bastante profundas na história e de alguma forma na forma como fomos respeitados pelos romanos. Destacaram-se líderes como Viriato, cuja resistência ao domínio romano se tornou um símbolo do valor lusitano, solidificando a sua posição no mosaico dos povos não celtiberos. Entretanto, numa era de grande mudança na Península Ibérica, nos deparamos então com esta grande invasão romana. Um período histórico marcado pela resistência local e inevitável assimilação cultural romana. A romanização não foi um processo linear, mas um ciclo dinâmico de expansão, oposição e, eventualmente, integração, porque não havia forma de se conseguir livrar dos romanos de forma nenhuma. Eles eram muitos, tinham uma tecnologia super avançada, estavam muito bem organizados, política, militarmente, de uma forma que realmente os povos ibéricos não estavam preparados ao nível tão avançado, a vários níveis que, de forma, os romanos apresentaram. A chegada dos romanos estabeleceu colónias e a construção de estradas, templos. A sua marca arquitetónica de veras deixou nos portugueses marcas profundas, através de uma progressiva absorção das comunidades, a influência romana, através de leis da língua, o latim, claro. A política se começou a infiltrar na cultura da Península com muita relutância dos povos nativos. Mas pouco a pouco e inevitavelmente uma miscigenação cultural através de casamentos entre romanos e nativos, a adoção da língua latina e a continuação da interação social originaram uma nova identidade, a cultura romano-ibérica. Uma fusão entre a civilização romana e de alguma forma os povos nativos ibéricos, os chamados povos indígenas e nativos. Os visigodos, não vamos aos visigodos ainda. Os vestígios do período romano são visíveis até aos dias de hoje. Desde a construção, por exemplo, do Templo de Évora, como há vários achados através de escavações de vilas e templos e construções, estradas e aquedutos e outras coisas mais. O Império Romano deixou uma influência arquitetónica, deixou uma influência política e de alguma forma
cultural realmente extraordinária. A colonização também influenciou o progresso em relação à agricultura, às infraestruturas, ao comércio, promovendo sem qualquer dúvida o desenvolvimento socioeconómico da região, acima de qualquer outro povo que tinha tido a capacidade de conseguir. Mas em 711 depois de Cristo, um exército muçulmano originário do norte da África, liderado por Tariq Ziyad, atravessou o Estreito de Gibraltar, inaugurando assim a conquista da península. A invasão islâmica introduziu não apenas uma nova fé, mas um mosaico de cultura, tradições e conhecimentos sofisticados em várias áreas do conhecimento. A arquitetura mourisca e o conhecimento em áreas como a agricultura, a medicina, a filosofia, integraram-se à vida e aos costumes da Península Ibérica. Assim se marcou o nascimento de Al-Andalus, um período de 8 séculos de influência intelectual e cultural. Mas a sua influência foi muito mais além da cultura e do conhecimento. Eles também transformaram a demografia da região. Mesmo com a maioria dos habitantes originais mantendo as suas terras, aconteceu uma fusão notável dos árabes e dos berberos, os povos ibéricos. Esta combinação de culturas e etnias diversas originou uma nova identidade ibero-muçulmana, que se manifesta através da culinária, da tradição, das artes. O povo português é de veras uma tapeçaria diversificada, tecida pela influência de vários grupos étnicos que transitaram pela região em diferentes períodos históricos. Africanos, gregos, fenícios, visigodos. Os visigodos foram extremamente importantes. Os visigodos habitaram unicamente a Península Ibérica por 300 anos, mas eles eram um povo que veio dos... segundo consta, os visigodos vieram do que hoje conhecemos como os países nórdicos. E sem dúvida eles eram reconhecidos pelo seu largo porte, pelos seus cabelos louros, pelos olhos claros, e eles deixaram sem dúvida aí marcado o seu DNA nos povos por onde passaram, adicionando cores distintas aos povos da nação que eles atravessavam. Por isso Portugal é um país de veras diverso, com uma cultura bastante vibrante e bastante diversificada. Não somos um povo homogéneo. A nossa diversidade multicultural encontra-se não somente no global do país, mas encontra-se também de região para região, de acordo às influências mais marcantes na criação da sua identidade, através da influência de todos estes grupos étnicos que interagiram com os nativos e também um pouco dos que foram se apaixonando pela gente e tradições e adotando estas partes do mundo como a sua nova casa. No entanto, dois grupos têm um papel destacado na formação do povo português. E esses grupos são os judeus, os sefardistas e os ciganos. Sim, os ciganos. Os ciganos apareceram na história portuguesa por volta de 1462. Originários da Índia, eles se dissimaram por várias regiões do mundo, trazendo consigo uma cultura rica e variada. Eles chegaram através das rotas da seda e das rotas das especiarias que vinham do Oriente. Notórios pelo seu estilo de vida nómade, introduziram na Península Ibérica um espírito de liberdade e uma forte tradição oral. A música, um elemento crucial da cultura cigana, influenciou e influencia a música popular espanhola através do flamenco e Portugal através do fado. E isso aí, o flamenco e o fado têm muito em comum, apesar das pessoas não saberem disso. Mas tanto a guitarra portuguesa como a guitarra que nós conhecemos como a guitarra portuguesa, a guitarra espanhola, foram trazidas pelos ciganos. Não é só essas, mas também a guitarra alentejana, a guitarra do noroeste, a guitarra do sul,
várias guitarras que de alguma forma fazem parte da cultura musical ibérica, foram introduzidas e influenciadas através desse povo cigano. Por isso, o fado é sem dúvida de origem cigana, por incrível que pareça, mas é verdade. Se não é pai do flamenco, se não é irmão do flamenco, é sobrinho, se não é sobrinho, é um primo afastado. Mas sem dúvida o flamenco e o fado são realmente duas das formas musicais mais influenciadoras da Península Ibérica e que foram introduzidas sem dúvidas pelos ciganos. Mas uma coisa é certa, essa influência indiana também trouxe a Portugal e um pouco à Península Ibérica a influência do artesanato, da culinária, as suas partes comerciais, habilidades artísticas e a sua cultura mística através da leitura das mãos e das cartas das cartomantes, não é? E dos seus desenvolvidos conhecimentos sobre os céus e as estrelas, também a astrologia, resultando numa mistura única de tradições. Em contraste, os judeus sefardistas têm uma história pelo período de florescimento e perseguição, provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante o Império Romano. Eles eram perseguidos um pouco por toda a parte. E então aí foi uma das partes do mundo onde eles conseguiram de alguma forma viver em paz durante algum tempo. Por isso provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante o Império Romano. Experimentaram um período de coexistência pacífica com os cristãos e muçulmanos durante a época de Al-Andalus. No entanto, com a implementação da Inquisição em 1497, muitos judeus foram forçados a converter-se ao cristianismo ou seriam expulsos da península. Apesar das adversidades, deixaram um legado indelével. Eles também contribuíram para a filosofia e a ciência, o comércio e a literatura, além de também influenciarem a língua portuguesa com os chamados empréstimos linguísticos, com o intuito de reconhecer a sua contribuição dos judeus sefardis. Portugal e o governo português começou a conceder a cidadania aos descendentes dos judeus sefardis que viviam aí nesses tempos. Nos tempos modernos a população aumentou, sem dúvida, ainda mais, principalmente devido ao fluxo migratório vindo de África depois da década de 70 e da descolonização de Portugal, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e outras partes onde Portugal de alguma forma tinha colónias. E a saída de Portugal dessas colónias trouxe muitos africanos para Portugal. A partir dos anos 80 tivemos uma invasão brutal dos brasileiros. Foi um fluxo bastante significativo que veio trazer um pouco mais de cor, alegria e de alguma forma de ritmo à vida portuguesa. Por isso, obrigado aos brasileiros por terem vindo habitar em Portugal. Trouxeram muita coisa boa para os portugueses e nós, os portugueses, aqueles de verdade que são portugueses, receberam os seus irmãos de alma e coração abertos, porque os brasileiros para nós nunca foram outro país, sempre foi um país irmão e os brasileiros sempre foram recebidos de braços abertos. Claro que existem casos excepcionais de uma parte e outra, mas na realidade e na generalidade os brasileiros sempre foram muito bem recebidos aqui em Portugal e por todos os portugueses. E nos anos 90, depois da caída do Muro de Berlim, também houve outra invasão vinda do leste, como foram os ucranianos, e de alguma forma partes daquele povo que se sentia oprimido não tinha para onde ir e sentiram que Portugal era um lugar seguro e aí encontraram de alguma forma a sua nova casa. E ainda hoje há muitos ucranianos que ficaram a viver em Portugal e trouxeram muito a Portugal. Muitos deles eram extremamente educados, com realmente conhecimentos extraordinários que vieram enriquecer muito a economia portuguesa. Mas também temos no final do século XX a vinda de muitos chineses para Portugal, com a entrega praticamente obrigatória de Portugal
dessa região autónoma que nós regíamos, que era Macau. Houve muitos chineses que nessa altura aproveitaram e deram um salto para Portugal com medo das possibilidades da China tomar conta de Macau de uma forma agressiva e de alguma forma eles serem ou se sentirem-se aí indesejados, não é? Por isso, depois dessa descolonização, como é que dizer, administrativa de Portugal em Macau, muitos chineses vieram viver para Portugal. Por isso hoje muitos chineses que nós vemos em Portugal foi a partir do final do século XX que eles chegaram. E temos também outro grupo bastante importante que é os indianos. Há muitos indianos em Portugal também e eles vieram para Portugal derivado das oportunidades de negócio e à possibilidade de fazerem fortuna. Ao longo dos tempos muita gente tem passado por Portugal e sem dúvida têm trazido uma maior riqueza à nossa cultura e uma maior diversidade e um número maior de cores e que de alguma forma faz de Portugal um país muito mais bonito. Mas é sem dúvida o fluxo de brasileiros e africanos a maior fatia deste fluxo migratório. De África temos os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos, como os países mais representados na nossa cultura. Hoje, com as fronteiras da Europa todas abertas, temos cada vez mais liberdade de movimento. E ao sul de Portugal, com a influência do sol e das praias, as avalanches sazonais de ingleses e gentes do norte da Europa têm cada vez mais influenciado a língua, a cultura e as tradições através de uma influência socioeconómica que tem trazido riqueza e prosperidade ao sul de Portugal. O Algarve é sem dúvida a maior atração turística em procura dos raios de sol e das areias claras e das águas temperadas, com a influência das correntes oceânicas vindas do mar Mediterrâneo e que tornam assim essas águas atlânticas mais atrativas ao banho. Como puderam ver, através desta simples conversa com vocês, espero ter trazido a vocês um pouco mais de compreensão sobre esta sopa que é ser português. Que traz um pouco de ingredientes de todas as partes do mundo e de todos os povos que habitam este nosso planeta. Eu acredito que uma sociedade multicultural é mais rica, é mais dinâmica e com uma alegria e sabores mais saborosos, para além de uma mentalidade e de uma filosofia mais flexível e inclusiva. Porque no fundo somos todos cidadãos do mesmo planeta e todos fazemos parte de uma coletividade e uma consciência universal humana que de verdade somos todos feitos da mesma coisa, estamos todos feitos de barro e um dia seremos todos pó. Mas sem dúvida há aqui a realçar alguns fatores bastante importantes. Sem dúvida talvez as maiores influências que marcaram a Península Ibérica e de alguma forma o povo português foram os povos célticos, foi sem dúvida os romanos, foram sem dúvida os fenícios, os visigodos e de alguma forma os lusitanos, essa tribo celta que de alguma forma influenciou muito aquilo que somos hoje enquanto povo e enquanto identidade socioeconómica e cultural. Portugal é sem dúvida um país em desenvolvimento, tem sido ao longo da história e continua. De verdade ninguém sabe ao certo de onde viemos. Viemos um pouco de todas as partes do mundo. Somos um pouco uma aquarela que traz um pouco desta alegria enorme que é ser portugueses a todos nós. Temos uma cultura realmente rica e temos uma história realmente digna de um povo se orgulhar. Não somos grandes por fora, mas somos grandes por dentro. Podíamos ter sido muita coisa. Fomos tão longe, ficámos tão perto de sermos alguém, mas nunca chegámos a atingir esse cume que de alguma forma eu acredito que todos os portugueses mereciam ter alcançado. Mas uma coisa é certa, somos um povo, uma história, uma cultura, uma identidade e uma alegria de ser quem somos. Temos um orgulho incrível de dizer que somos portugueses em qualquer parte do mundo que vamos. E esta bandeirinha que está aqui, esta bandeira portuguesa,
acompanhará-me para sempre, para onde quer que eu vá. Independentemente de hoje me considerar em parte americano, jamais esquecerei as minhas raízes, jamais esquecerei de onde vim e as origens do meu povo e das minhas gentes. Porque é na fundação que realmente se ganha a possibilidade de poder crescer mais alto. Com boas fundações podemos todos ir mais longe. Uma coisa é verdade, o povo português é sem dúvida um povo carismático e é um povo dócil e é um povo de simpatia fácil. Para aqueles que não conhecem o povo português, conheçam um pouco Portugal, visitem Portugal, de norte a sul vale a pena. Portugal é um país lindo, com uma cultura extraordinária, com uma diversidade incrível de região para região, do Algarve para o Alentejo, para as Beiras, para o Minho, para trás dos montes, Alto Douro, para a Extremadura. Em todas as partes de Portugal nós somos diferentes, mas somos todos portugueses. Somos todos filhos da mesma nação e com um orgulho incrível que alcançamos. Dois dos maiores representantes de Portugal foram sem dúvida a Amália Rodrigues e atualmente o Cristiano Ronaldo. Com essa bola tem dado o nome de Portugal a conhecer um pouco pelo mundo inteiro e nós os portugueses devemos estar sempre muito agradecidos ao Cristiano Ronaldo por isso que ele tem feito pela nossa identidade, pela nossa cultura, pelo nosso orgulho de ser quem somos. Ok, malta, hoje fico aqui nestas conversas com o mundo, neste pequeno episódio em que vim trazer um pouco de maior clareza sobre quem somos, de onde viemos e de alguma forma que nos faz sentir este orgulho tão grande que temos de ser portugueses. Hoje fico aqui com um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo e até ao próximo episódio destas conversas com o mundo.